Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, que é um programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lares Pai. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso evangelho de hoje vai abordar o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 22, erro e perdão. E vamos iniciar com a leitura de harmonização e prece inicial, que será feita pela nossa irmã Leonardo. Boa noite a todos. Então, a leitura de harmonização. Perdão e nós. Habitualmente, consideramos a necessidade do perdão apenas quando alvejados por ofensas de caráter público, no intercurso das quais recebemos tantos testemunhos de solidariedade. Na esfera dos amigos, que nos demoramos hipnotizados pelas manifestações afetivas, a deixar-nos em mérito duvidoso. A ciência do perdão, todavia, tão indispensável ao equilíbrio quanto o ar é imprescindível à existência, começa na compreensão e na bondade, perante os diminutos pesares do mundo íntimo. Não apenas desculpar todos os prejuízos e desvantagens, insultos e desconsiderações maiores que nos atinjam a pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas injustiças do cotidiano, como sejam as observações maliciosas, a referência pejorativa, o apelo sem resposta, o benefício esquecido, o gesto áspero, a voz agressiva, a palavra impensada, o sorriso escarnecedor, o apontamento irônico, a indiscrição comprometedora, o conceito deprimente, a acusação injusta, a exigência descabida, a omissão injustificável, o comentário maledicente, a desfeita inesperada, o menosprezo em família, a preterição sobre qualquer aspecto, o recado impiedoso. Não nos iludamos em matéria de indulgência. Perdão não é recurso tão somente aplicado nas grandes dores morais, a feição do traje a rigor unicamente usado em horas de cerimônia. Todos somos suscetíveis de erros e, por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante. Mas, assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe, de nossa parte, ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as pequenas indelicadezas. Do livro Estude e Viva, André Luiz, mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. E agora vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e falar ao Mestre Jesus. Somos gratos por mais esse dia estarmos reunidos em Teu nome, pela oportunidade de levarmos a Tua palavra a quem dela necessitar. Pedimos Tua proteção, que sejamos direcionados e que Teus ensinamentos cheguem a todos que deles possam precisar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Ionara. Já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e o comentário do Evangelho de hoje. Erro e perdão. Antes de você começar, Iranti, queria dar a definição de erro e perdão. E para isso, fui ao dicionário saber a definição. Erro é um substantivo masculino, pode ser definido como ação de errar.
É o ato ou o resultado de enganar, de não acertar ou de cometer uma falha. É o oposto de acerto ou correção. Tem também engano e equívoco. Refere-se a um juízo, opinião ou crença que está em desacordo com a verdade ou os fatos. É uma falsa concepção ou ideia sobre algo. Tem também falta ou falha. É um desvio de uma regra, de uma norma de conduta ou de um padrão estabelecido. Ainda tem o desvio de conduta. Em um contexto mais amplo, ou seja, moral, social ou religioso, é um procedimento inadequado ou reprovável. A origem da palavra do latim error significa andar sem destino ou perder-se, o que reforça a ideia de se desviar do caminho. Aqui finalizamos o erro. Vamos ver agora o perdão. Perdão, substantivo masculino, significa principalmente o ato de cancelar uma culpa, ofensa, dívida ou pena. É a ação de desobrigar alguém do cumprimento de um dever ou de uma punição. Em outras palavras, perdoar é dar uma absolvição ou um indulto, liberando a pessoa que errou das consequências emocionais ou morais que a ofensa gerou. Com o estudo e experiências dentro da doutrina espírita, vimos aprendendo que perdoando, quem se libera das consequências emocionais é quem perdoa. Aquele que errou, mesmo perdoado pelo ofendido, não deixa de prestar contas com a divindade. Terá que reparar o erro cometido. O perdão também pode ser a disposição ou a indulgência, a benevolência para perdoar os outros. A palavra também é usada como interjeição, perdão, sendo uma fórmula que expressa um pedido de desculpas. No contexto religioso, o perdão é a remissão dos pecados concedida por Deus. Agora é com você, Irandir. Bem, diante da sua explicação sobre erro e perdão, eu fico me perguntando, quem não erra, né? Se todos erramos, o perdão deve ser dado, então, espontaneamente, como enfatizado na leitura de harmonização, porque amanhã serei eu a errar. Dentro desse processo de crescimento moral e espiritual em que estamos envolvidos, o erro faz parte do processo. Estamos todos aprendendo a ser melhor para os outros. Ainda estamos no ser melhor do que os outros. Daí os erros contínuos que nós cometemos. O perdoado vai sentir um arrependimento de ter ofendido alguém que entende o seu ponto de vista e mudará com certeza. Pagar o mal com o bem, nos disse Jesus. Agora, vamos à leitura do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, no versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Nesse versículo, Jesus nos ensina a não violência, né? Porque normalmente a gente vai lá, né, tirar satisfação com o outro. A gente não vai para, né? Esse repreende-o de Jesus é conversar, né? O porquê, né? E nós praticamos a violência com mais frequência do que imaginamos, por conta do nosso orgulho, de querer ter sempre razão e não avaliar a situação do nosso irmão, que às vezes, né, por estar passando por uma situação difícil, a qual nós não sabemos, age de forma mais dura para conosco em determinadas ocasiões, ou por ser bruto mesmo, né? Mas tanto em uma como em outra situação, é nosso dever relevar e ir ter com ele, não na hora, mas depois,
saber o porquê ele agiu assim, conversar, expor a mágoa que sente por aquelas palavras duras e agressivas, né? E buscar, tanto com palavras como em gestos, a reconciliação. Jesus deixa claro, só vocês dois. Sabe, Grandi, sempre que alguém me trata de forma grosseira, meu primeiro impulso é reagir da mesma forma. E eu já fiz isso inúmeras vezes. Mas hoje, depois de estudar um pouco a doutrina espírita, eu tenho melhorado bastante. Eu sou paciente há 6 anos em um centro de oncologia. E isso me ensinou a exercer a paciência. Sempre que algum atendente do centro oncológico é áspero comigo, eu abro o meu melhor sorriso e agradeço, né, pelo serviço que ele me prestou. Só que no começo eu fazia isso como uma forma de ironia. Hoje, de tanto fazer isso, tornou-se um prazer tratar bem as pessoas. Eu fico lá observando quantas pessoas chegam no balcão de atendimento e despejam sobre os atendentes suas frustrações, seus medos, suas urgências. E eu penso que eles também têm famílias, também têm questões pessoais para resolver. Lógico que isso não deveria ser um motivo para destratar alguém, mas como já foi falado, nós somos humanos e falhos, né? E estamos aprendendo. Por isso, agir da mesma forma só traria mais constrangimento diante dos outros. Eu uso esse exemplo porque é o meu dia a dia na oncologia, mas a gente deve praticar essa caridade em todos os lugares, na nossa família, no nosso trabalho, enfim, em todo o nosso viver aqui como encarnados. Como disse, é uma caridade ao nosso irmão e a nós mesmos, pois estamos construindo o nosso futuro. Pois é, Ionara, ser caridoso é o nosso objetivo maior, né? Eu vou ler agora o versículo 16 e 17. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Olha, eu fiquei tentando entender essa fala de Jesus, né? Mas por que ele disse exatamente assim? Aí eu fui pesquisar o porquê ele pede, então, para levar testemunha para que a palavra seja confirmada ou a igreja. E eu encontrei o seguinte: eram os métodos judaicos, né? Lei mosaica e práticas comunitárias. Então, ele diz assim, a lei judaica enfatizava a resolução interna de disputas e a manutenção da harmonia na comunidade. Tinha a mediação privada e reconciliação. O primeiro passo ideal, e o mais enfatizado, era a tentativa de reconciliação privada entre eu e aquele que me ofendeu, ou eu ofendi e ele veio, então, conversar comigo. Ensinamentos bíblicos, como os encontrados em Mateus, no capítulo 18, 15, atribuídos a Jesus, mas refletindo práticas comuns da época. Jesus, então, instruiu a pessoa ofendida a procurar o ofensor em particular para resolver o problema. Ele só repetiu a lei, aquilo que eles já estavam acostumados a fazer. Então, o objetivo principal era ganhar o irmão, ou seja, restaurar o relacionamento. Eu fiz uma coisa errada com a Ionara, eu chamo a Ionara, vou conversar com a Ionara. Tentar entender os processos e nós, né, voltar até o relacionamento normal. E tinha também a mediação comunitária e testemunhos. Então ele diz assim, se a conversa privada falhasse, o próximo passo era envolver 1 ou 2 testemunhas ou mediadores da comunidade. A esperança era que a pressão social e a sabedoria de terceiro pudesse levar a um acordo. Lá tinha o tribunal rabínico, né? E então
Para as disputas mais sérias, né, eles utilizavam esse tribunal. Então, era especialmente aquelas que não podiam ser resolvidas de forma informal. As partes podiam levar o caso a uma casa de julgamento, um tribunal rabínico local. Estes tribunais, compostos por rabinos ou anciões, né, que era a igreja dele, atuavam como árbitros e juízes, baseando suas decisões na Torá e nas leis judaicas. As comunidades judaicas tinham uma autonomia significativa do governo romano para gerenciar seus assuntos civis internos. Isso porque, desde os tempos de Moisés, as contendas eram resolvidas por um grupo de pessoas que ouviam, julgavam, e a razão caía sobre o que eles achavam que estava certo. Era, então, necessário ter testemunho. Mas existe um outro contexto nessa fala, que a nossa irmã Ionara vai nos trazer. Como nos falou o Irandi e nos orienta o Evangelho, a reconciliação deve sempre ser o nosso primeiro passo. Sempre tentar resolver, as nossas diferenças. Mas nós muitas vezes pensamos, mas ele é teimoso, ele é mentiroso. Nesses casos, a gente busca alguém de confiança, alguém que nos queira bem, para auxiliar na conversa. Porém, não para servir de testemunha ou para sustentar nossa razão, mas para ser um coração equilibrado, disposto a colaborar com a serenidade e justiça no esclarecimento do mal-entendido. Façamos todo o possível para restabelecer a harmonia. E se, apesar dos esforços, nada tocar o coração do nosso irmão e a mágoa persistir, é prudente nos afastarmos por algum tempo, evitando que a aproximação gere mais irritação ou discórdia. Mas jamais devemos alimentar pensamentos negativos, nem desejar o mal. Ao contrário, vamos fazer uma prece sincera em seu favor e também em favor de nós mesmos, rogando a Deus que envolva todos em paz, dissipando o dissabor da incompreensão. Que Deus perceba em nós a bondade e se compadeça daquele que ainda não conseguiu compreender que, na terra, nada justifica o ódio ou rancor. Tudo é aprendizado, tudo é experiência para o nosso melhoramento. As dificuldades existem para que aprendamos a ser mais humildes, aprendamos a perdoar e conversar com o nosso irmão apesar dos acontecimentos. Creio sinceramente que esse é o caminho que o Evangelho nos propõe. Então, Ionara, tem uma recomendação muito importante para todos os cristãos em Timóteo, capítulo 2, versículos 23 a 26. Ele nos diz: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. O ideal é entender o nosso irmão, seu ponto de vista e seu estágio de evolução moral. Assim, vamos perceber que devemos respeitar o seu ponto de vista. Vou ler agora o versículo 18. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. O desligar é libertar, ou seja, uma pessoa está livre de uma culpa ou um pecado, ou algo que estava errado e foi corrigido. Já o ligar é declarar
que um erro ou pecado ainda precisa ser resolvido. Na Bíblia, isso era usado para a disciplina e o perdão na comunidade de fé, mas também se aplica a ensinar a verdade. É a confiança que Jesus dá. O que for decidido de acordo com a sua vontade aqui na terra, ele garante que vale lá no céu. Então, corroborando o que a Silvia disse, eu vou trazer uma interpretação do sentido hebraico. A frase bíblica, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu, significa que as decisões e ensinamentos dos discípulos de Jesus, e somos todos discípulos, né? Uma vez que discípulos são os aprendizes. Quando alinhados, essas decisões, quando alinhadas, né, com a vontade de Deus, os princípios do reino têm respaldo divino, com validade e autoridade espiritual para permitir o proibir, que é o desligar, questões na comunidade cristã, como disciplina e aplicação da lei, tendo seu efeito confirmado nos céus, como a Silvia disse. Não é uma autoridade para fazer o que quiser, mas para discernir e aplicar a vontade de Deus com base em suas palavras. O significado de ligar e desligar tem origem judaica. A expressão ligar e desligar era uma frase judaica comum para declarar algo permitido ou proibido, ou para tomar decisões sobre a lei e a conduta. Jesus concede, então, essa autoridade aos discípulos para que continuem seu trabalho aplicando os princípios divinos na terra. As decisões devem refletir os padrões divinos. Se a comunidade cristã liga algo na terra, declara permitido, justo, em harmonia com Deus, isso é, ligado no céu, se desliga, proíbe, né? Isso é desligado também no céu. Não é magia, não é uma garantia para que qualquer desejo ou oração seja atendido automaticamente, mas sim uma promessa de apoio divino para as decisões tomadas em conformidade com os seus ensinamentos. Pois bem, agora, meus irmãos, eu vou ler o versículo 20 do Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, quando 2 ou 3 decidem unir sua oração, sua fé, tecem um fio que atrai Jesus, transformando o local em um altar iluminado. Essa presença não é apenas simbólica, é a garantia sublime de que cada oração, cada partilha de fé e cada ato de amor realizado nesse círculo íntimo é validado e abençoado por Jesus, sentindo um poder e um conforto que só a comunhão verdadeira e centrada em Cristo pode oferecer. É um convite a nunca duvidar do poder de um pequeno, mas profundamente sincero encontro de orações. É isso, Silvia, o poder da oração sincera. Muitas vezes acreditamos que Jesus só nos ouve se fizermos todo um ritual, uma prece elaborada. No entanto, o que realmente precisamos é de um momento, alguns minutinhos, em que nos ligamos inteiramente ao Criador. Tenho procurado manter o hábito de, logo ao acordar, abrir os olhos, ter essa conversa simples e profunda com Jesus e com a espiritualidade que me acompanha, agradecendo pela noite, pelas inspirações que ajudam a solucionar dilemas e pedindo amparo e proteção para o dia que se inicia. Eu atualmente trabalho com crianças e no caminho para o trabalho, enquanto eu dirijo, eu costumo pedir proteção para elas, para os colegas que trabalham comigo e para mim mesma novamente, né? Esse é um momento particularmente sagrado para mim.
E creio que a luz no meu trajeto, eu não vejo com os olhos, mas eu sinto que sou amparada e guiada por essa luz. Hoje eu compreendo com mais profundidade quando Jesus nos diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Porque se mesmo sozinha eu me sinto tão amparada em minhas preces, né? Eu imagino quanta luz e quantos amigos espirituais se fazem presente quando nos unimos em oração. Nós temos esse hábito de nos reunirmos para orar, pedir, agradecer e interceder por nossos irmãos em necessidade. E nós somos ouvidos. Nem sempre as respostas elas chegam de forma que esperamos, mas elas sempre vêm no tempo e na maneira certos. Cabe a nós confiar, compreender e aceitar, com fé e muita humildade, e tudo se ajeita. Então, hoje eu recebi um post que diz assim: se as palavras têm poder, imagine o que uma oração pode fazer na sua vida. Eu creio que cada um de nós deve testar esse poder, fazer uma prece com muita fé e sentir as palavras ditas. Com certeza você vai sentir algo dentro de si e vai atestar a verdade desta frase. É o que a Ionara falou. Então, agora eu vou ler os versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, Silvia, a frase não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, significa que o perdão deve ser ilimitado e incondicional. Não um número fixo, né? 490. Porque ele está ensinando que nós devemos perdoar repetidamente, sem limites, assim como Deus nos perdoa, né? Promovendo a liberdade e a reconciliação em vez do ressentimento. O número 7 significa perfeição. Multiplicado por 70, que significa totalidade, plenitude, né? E é uma hipérbole, como significa um exagero, né? Hebraico, para indicar sempre, infinitamente. Então, fica claro, perdoar sempre, porque todos necessitamos de perdão. Verdade. Perdoar infinitamente, da mesma forma que somos perdoados, é mais um exercício de aprendizado que precisamos colocar em prática. Não devemos desistir do irmão que nos ofende, pois, ao meu ver, desistir dele seria o mesmo que desistir de nós mesmos. Quando perdemos a capacidade de perdoar, permanecemos presos à mágoa e à raiva e certamente nos deixamos envolver por pensamentos ruins. Nossa vibração se desequilibra, nossa luz se enfraquece e o laço espiritual que nos liga ao Criador torna-se mais frágil. Passamos então a trilhar caminhos sombrios, onde a luz encontra dificuldade de penetrar. E eu pergunto, quem nunca disse a frase, agora chega, já perdoei fulano demais, não quero mais saber dele? É sobre isso. Quando agimos assim, não desistimos apenas do outro, mas do nosso próprio processo de melhora, esquecendo que cada um oferece aquilo que já consegue dar. Se ainda não conseguimos nos corrigir e acabamos reagindo da mesma forma que aquele que nos ofendeu, como podemos levar algo de bom ao outro? O perdão é, antes de tudo, um trabalho interior. Reconheço que esse exercício é difícil, por isso tenho buscado a Deus por meio da prece sincera, pedindo forças, esclarecimento. Sinto que Ele me guia e, na maioria das vezes, consigo amenizar essas minhas mágoas, aprendendo a perdoar um pouco mais a cada dia. Exatamente isso, pessoal, que a Ionara
terminou de falar para nós, né? E eu vou complementar um pouquinho mais, fazendo um fechamento agora do Evangelho. O que tudo isso nos diz? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Do mesmo jeito que nos magoaram, nós já magoamos alguém. Do mesmo jeito que erraram conosco, já erramos com alguém. Nós precisamos enxergar nossos erros também, não só dos outros, não só apontar o dedo para alguém. Acima de tudo, precisamos aprender a perdoar. Não perdoar da boca para fora, mas perdoar com o coração. O perdão liberta o coração do peso da mágoa. Vamos transformar a mágoa em paz e viver com mais leveza, exatamente como Jesus nos ensinou. É com você, Irandir. Maravilha de evangelho, né? Bem, meus irmãos, chegamos ao final, então, do nosso Evangelho no Lar desta semana e esperamos, né, que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora eu vou pedir à nossa irmã Silvia que faça a prece final e a fluidificação das nossas almas. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus por mais esse Evangelho realizado. Um Evangelho tão esclarecedor. E vamos pedir ajuda para Ele, que nós possamos errar menos e perdoar mais. Pedimos também aos amigos espirituais para fluidificar as nossas águas. Assim sendo, o Senhor, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então agradecemos a Silvia e a Ionara pela cooperação e suas colocações. E a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para a sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.